Olá pessoal, tudo bem? Danilo Catelani da FX. Estamos começando mais uma conversa com um especialista e hoje estou recebendo aqui o Gabriel Zacarin. Tudo bem, Gabriel? Beleza, Catela, tudo jóia? Beleza. O Gabriel é coordenador da nossa equipe de suporte aqui na FX e hoje a gente vai conversar sobre o imposto de renda, né? Sobre as mudanças que ocorreram, né, Gabriel? Sim, tiveram algumas mudanças, né? Referente à MP que saiu, né? A 1171. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre ela. Legal. Uma das principais mudanças foi a questão da tabela, né? Sim, teve uma alteração na primeira faixa ali da tabela, né? Que antes a faixa de isenção era até 1903, agora passou a ser até 2112. Também tiveram algumas alterações nas parcelas que são deduzidas na parte do cálculo de cada faixa, né? De cada alíquota ali da tabelinha do imposto. Certo. E além da mudança da tabela, qual outra mudança ocorreu na questão do cálculo? Junto com essas alterações, veio ali uma nova forma de desconto da base de cálculo do contribuinte, né, do funcionário. Que antes só existiam as deduções legais, que eram deduzidas da base, e agora veio aí o desconto simplificado também. Certo. Então, falando das deduções legais, que é o cálculo do IR que a gente conhecia até o momento. Isso. O que poderia deduzir ali? Era INSS, salário maternidade, salário família? No caso da base de cálculo do funcionário, a dedução seria a contribuição previdenciária, o INSS, os dependentes, né, caso o funcionário possua, e de repente algum tipo uma pensão alimentícia, se foi determinada judicialmente, aí ela também entraria deduzindo na base de cálculo do imposto de renda. Certo. Lembrando que a gente está falando do imposto de renda descontado em folha, né? Isso, do imposto de renda descontado em folha. Certo. Gabriel, e o novo cálculo, né? Como é que ele é? Isso, o contribuinte, né, com esse novo desconto simplificado, ele pode estar optando por um ou por outro. Né? Quando ele faz, por exemplo, a escolha pelo desconto simplificado, ele está abrindo mão das deduções legais. Então, a partir desse momento, ele deixa de deduzir o INSS, o dependente, da base de cálculo do imposto de renda. E aí ele vai deduzir 528 direto da base de cálculo. Né? E de onde vieram esses 528? Ele corresponde a 25% em cima da primeira faixa da tabela progressiva. Então, seria 25% em cima de 212. Então, o funcionário optou por essa opção, ele vai deduzir 528 da base de cálculo dele. E aí, depois, em cima disso, vai cair na tabela progressiva e ser feito o cálculo do imposto de renda. E quem decide qual tipo de cálculo vai optar? É a empresa? É o funcionário? O funcionário. O funcionário ele pode estar optando tanto por um quanto por outro cálculo. Entendi. E esse tipo de cálculo, eu posso estar mudando durante o ano, por exemplo? Posso escolher um, depois o outro? Sim, com certeza. Quando o funcionário opta por esse cálculo, ele não é para o ano inteiro. Ele pode, de repente, no próximo mês, às vezes entrou mais um dependente, alguma coisa diferente assim, ele pode estar vendo o que for mais benéfico para ele. Certo. Uma dúvida que eu vejo bastante também é a questão de regime de caixa e regime de competência, né? Isso. Existe imposto de renda por regime de competência? Não, por regime de competência não. Existe só o regime de caixa. Até mesmo porque o regime de competência seria um regime de caixa com data de pagamento dentro do próprio mês. Né? Dentro do dia, por exemplo, data de pagamento dia 30. Está pagando dentro daquela própria competência, né? Mas só existe o regime de caixa. Entendi. Então, se a gente pegar o exemplo de um olerite competência maio, em que a data do pagamento é 5 de junho, né? Certo. Qual que é o vencimento desse IR? No caso, esse IR ele vai ser apurado no mês 5, né? Só que como o IR é pela data de pagamento, ele vai para o mês 6, né? Com recolhimento até 20/7, por exemplo. Então, foi calculado no mês 5, o período de apuração vai ser no mês 6 e o vencimento até dia 20 do próximo mês, no mês seguinte. Certo. E o imposto de renda, que vai ser agora vencimento mês 6, né? Certo. Ele continua sendo recolhido em DARF ou ele vai para a DCTF Web? Agora ele vai ser tudo recolhido dentro da DCTF Web. Né, o E-Social agora ele voltou a... Ele já desde quando começou o E-Social, a parte dos eventos periódicos, ele recebia a parte do imposto de renda, né, mas agora está voltando esse totalizador do imposto de renda. Então ele vai consolidar todas as informações que são enviadas através dos eventos S1200, 1210.
Então, ele vai consolidar essas informações que os clientes, né, eles enviam através da nossa folha. E dentro da DCTF Web, onde só até então era feita a emissão da guia do DARF previdenciário, agora vai estar constando ali o imposto de renda junto, tudo dentro desse mesmo DARF. Certo. E o pessoal tá acostumado a recolher separado, né? O INSS e imposto de renda. Isso. A forma padrão do DCTF Web é junto? É junto, isso. Vai ser uma guia única com os dois valores, né? Dentro da DCTF Web vão ter alguns filtros. Aí é possível fazer o filtro, por exemplo, da parte do INSS ou então da parte do imposto de renda e até mesmo estar emitindo guias separadas. Mas por padrão vai estar saindo uma guia única com os dois impostos. Ah, entendi. Quem quiser separado vai ter um trabalho manual ali dentro da DCTF Web para fazer. Dentro da DCTF para fazer. Tá legal. Zacarim, tem alguma lógica para o funcionário estar escolhendo desconto simplificado ou deduções legais? Tipo assim, o que você daria de dica assim, para quem for optar, né? O que ele tem que olhar? Ele teria que ver o que acaba mais beneficiando ele. Logicamente que quando for ser feita a declaração de ajuste anual, se der valor a pagar de imposto, vai ser pago ali ou valor a restituir, né? Porque como o imposto de renda é uma antecipação desse imposto, quando é feito na declaração, então ele vai fazer esse acerto ali. Mas, de repente, o que for beneficiar mais o funcionário, com benefício eu digo em relação à parte líquida, né? Que o valor do imposto seria menor. Então, está analisando essas situações. Certo. E no nosso sistema, como é que ficou essa questão, né, para escolher o tipo de cálculo? No sistema, a opção ficou dentro do cadastro do funcionário. Dentro do cadastro do funcionário tem uma aba configurações e lá foi colocado o campo, onde aí pode estar sendo optado. Vão ter 3 opções. As deduções legais, né, que já era como já vinha sendo feito, o desconto simplificado e uma outra opçãozinha que seria o que beneficiar mais o contribuinte. Essa opção, o próprio sistema vai verificar o que traria mais benefício para o funcionário, né, que o valor do imposto seria menor, o valor do líquido seria maior e estaria optando por esse cálculo. Não, isso é bem interessante então, né, porque meio que você já deixa o sistema programado para sempre fazer escolher o cálculo que vai fazer o menor desconto. Isso, exatamente. Ah, legal isso daí. E a questão do DARF, né, no nosso sistema, vai conseguir emitir a partir do vencimento mês 6? Não, o DARF, a parte do imposto de renda, está somente para visualização, né? Quando o usuário ele tenta fazer a impressão desse DARF, o sistema ele dá um aviso falando que o recolhimento a partir do mês 5 é pela DCTF Web, né? Mas mesmo assim ainda é possível verificar para conferência, visualização somente. Legal. Tem uma planilha, mas antes da planilha, uma coisa do adiantamento que eu vejo o pessoal perguntando também. Existe a possibilidade de eu escolher se vai descontar o IR no adiantamento ou não? Não. Hoje é tudo verificado em cima da data de pagamento da empresa, né? Segundo o regulamento do imposto de renda, no artigo 678, quando a data de pagamento do adiantamento e da folha normal elas forem diferentes, por exemplo, no mês 6, eu vou pagar o adiantamento no dia 20/6 e a folha do mês 6 eu vou pagar no dia 5/7. Nesse caso, deve ser recolhido, né, calculado o imposto de renda no adiantamento e se ainda der base, dependendo do salário do funcionário, por exemplo, vai ser recolhido o restante na folha normal. Agora, quando a data de pagamento da empresa ela for dentro do próprio mês do adiantamento, então, no mês 6, como exemplo novamente, o adiantamento pagando dia 20/6 e a folha pagando no dia 30/6, nesse caso não deve ser calculado o imposto de renda no adiantamento, vai ser calculado somente na folha normal. Certo. Voltando um pouquinho àquela questão que você explicou como é que ficou no nosso sistema, né? E ficou claro que está no cadastro do funcionário, ou seja, cada funcionário pode fazer a opção. Existe alguma forma de escolher para a empresa toda? Sim, visando as empresas que possuem muitos funcionários, foi feita uma outra opção. Na própria tela de cadastro de funcionário também tem um botão opções,
que aí entraria essa mesma opção aí para estar optando, só que ele vai fazer essa alteração em massa, vai aplicar para todos os funcionários da empresa. Então, clicando nessa opção, ele vai trazer as mesmas opções de desconto simplificado, dedução legal e o que beneficiar mais o funcionário, o contribuinte. E aí, a opção escolhida, ela vai ser aplicada para todos os funcionários da empresa. Legal. Zacarim, tem uma planilha que o Rafael, que é um desenvolvedor aqui da FX, desenvolveu. E aí a gente vai colocar ela para tirar algumas dúvidas, né? De como ficou o cálculo e de como optar. Sim. Beleza, então o André está manipulando a planilha ali para a gente. Nesse primeiro exemplo, a gente tem ali um salário de 2.750, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem a nova tabela do imposto de renda, né? E a tabela do INSS já atualizada também. Sim. E do lado direito ali a gente tem os dois tipos de cálculo, né? Isso, nós temos um exemplo com as deduções legais em cima desse valor de salário, né, dessa base de cálculo, e um outro exemplo com desconto simplificado, né? Olhando a tabela, nós podemos ver que na parte das deduções legais, o valor do INSS, tanto para a dedução legal quanto para o desconto simplificado, o valor do INSS vai ser o mesmo. Na parte das deduções legais, como ele vai fazer a dedução da Previdência, do INSS, só vai ser deduzido então da base de cálculo dele 233,05. Então, feito o cálculo em cima dessa base de cálculo, vai ter ali um valor de 30,37 de imposto de renda para ser recolhido. Agora, pelo desconto simplificado, como ele já deduz 528 da base de cálculo, então o valor da base de cálculo vai ser menor, consequentemente o meu valor de imposto, nesse caso aqui, deu 8,25. Então nem seria recolhido, porque menor que 10 não recolhe. Então, 30,37 seria o cálculo que a gente conhece até hoje. Isso. Que já viria descontando do funcionário. Já viria descontar. E a nova opção, que seria o desconto simplificado, daria menor que 10, então nem vai para o olerite dele esse desconto aí. Nem seria descontado. Aí, consequentemente, o valor do líquido que o funcionário vai receber, nesse exemplo, seria maior com desconto simplificado. Certo. André, coloca pra gente aí um salário aí de R$5.000. Deu bem parecido ali, né? Isso, ficou bem parecido, porque aí, no caso, o valor da Previdência ele foi muito próximo ao valor do desconto simplificado. Né? Mas aí ainda seria mais viável para o funcionário o desconto simplificado. Entendi. Coloca 2 dependentes ali, André. Nesse caso aí já inverteu o cenário. Como 2 dependentes eles estão entrando agora na base de cálculo, já seria mais viável para o funcionário as deduções legais. Por exemplo, se no cadastro do funcionário tiver aquela opção selecionada aqui para optar o que beneficiar mais ele, o sistema vai fazer essa comparação e nesse caso, seguindo esse exemplo, um salário de 5.000 com 2 dependentes, o sistema vai estar optando pelas deduções legais. Ou seja, tem que ser analisado, cada caso é um caso, né? Isso, exatamente. Se continuar pelo cálculo antigo, que seria de deduções legais, teria um desconto ali de IR de 269,63. Isso. Se optar pelo simplificado, seria um desconto de 354,47. Isso, nesse caso, nesse exemplo, seria um desconto maior de imposto de renda seguindo o desconto simplificado. Tá. Bom, nessa planilha, além dessa aba do cálculo, foi acrescentada essa outra aba também. Você poderia explicar para a gente, Sim, Zacarim? Claro. Bom, aqui ele faz uma simulação do ano inteiro, né? Então, os rendimentos recebidos dentro do ano ali para os dois seriam o mesmo, que seriam a base, tá? Seguindo aqui a parte das deduções legais, nós podemos ver que aqui o desconto, a parte a restituir foi menor. Porque seguindo as deduções legais, estava sendo antecipado um valor maior do imposto de renda. Então ele faz o cálculo e aí ele viu que o imposto a ser pago no caso das deduções legais seria de R$ 3.235,52. Nesse caso, como ele já estava descontando menos do funcionário ali nos recibos mensais, o valor a restituir foi menor, foi nesse caso. Agora o desconto simplificado, como já estava tendo uma base de cálculo maior, tendo um valor de imposto maior, a restituição foi menor. Lembrando que pode ter casos que, se às vezes, seguindo o desconto simplificado, não for recolhido nenhum valor de imposto no mês, de imposto de renda, chegando à declaração de ajuste, pode dar valor a pagar. Enquanto, seguindo as deduções legais, daria valor a restituir, porque já foi antecipado aquele valor do imposto. Então,
essa tomada de decisão, né, de como vai ser o cálculo do imposto de renda na folha, vai influenciar diretamente na declaração de ajuste anual Isso, se da tiver, pessoa física. exatamente. Né? Se tiver que dar valor a pagar, deve ser pago, ou então, se já estava adiantando, vai dar valor a restituir, por exemplo. Interessante. André, volta pra gente na primeira planilha, primeira aba. Volta aquele valor, fazendo favor lá de... Era 2.700 e... 2.750, né? Pode tirar os dependentes. Tá, e aí vai na segunda aba. Então esse exemplo é interessante, né? Isso, então aí já entra essa parte que a gente tinha comentado. Como com as deduções legais já estava sendo antecipado esse valor de imposto, sendo descontado ali nos recibos do funcionário, na declaração de ajuste, o valor apurado que deve ser pago assim, valor apurado na declaração é o mesmo em ambos os casos. Seguindo as deduções legais, como veio antecipando esse valor do imposto, aí deu um valor a restituir. Agora, nas deduções, no desconto simplificado, como estava dando aquele valor menor que 10, não chegou a recolher, então ele vai ser recolhido agora na declaração de ajuste. Entendi. Pessoal, essa planilha vai ficar disponível, tá? A gente vai colocar aí nos comentários do vídeo. E aí, André, para o pessoal conseguir utilizar a planilha, eles vão ter que ir ali no menu arquivo. E aí tem duas opções. Ou fazer uma cópia, que aí ele vai criar uma cópia online ali para a pessoa usar. Ou então fazer o download, que aí vai baixar para a máquina mesmo, né? E aí você pode estar utilizando aí, testando a planilha e ver qual que é a melhor opção. Zacarim, tinha mais alguma coisa? Os pontos mais importantes das mudanças que tiveram seriam esses, né? É muito importante lembrar também que agora na DCTF Web, antes, como era só a parte do INSS, quando tinha, por exemplo, dedução de salário família, salário maternidade, que abatiam na guia, antes era só na parte do INSS, mas agora com o imposto de renda ali junto, vai começar a ser deduzido também do imposto de renda. Então, qual seria aí a ordem da dedução? Seria o valor de segurados, fez ali a dedução, sobrou o valor, por exemplo, no salário maternidade, ele já vai começar a deduzir o valor do imposto de renda também, e aí se sobrar ele entra na parte patronal. Então ali ele dá preferência e vai fazer essas deduções primeiro nos impostos que foram retidos do funcionário. Ah, legal. E aí é interessante também citar que no E-Social ele faz o cálculo do INSS, mas do imposto de renda ele não vai fazer, né? Ele não vai fazer. Ele vai consolidar as informações que são enviadas, né, que ele vai receber a partir dos eventos periódicos. Né? Dentro do cadastro dos eventos, das contas que são utilizadas em folha, lá vai certinho a incidência, aquela conta, se ela possui incidência mensal, de 13º, para a parte do imposto de renda. Perfeito. É isso. Pessoal, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente aqui. Precisando de ajuda, nossa equipe de suporte está aí para atender vocês. Beleza? Valeu, Zacarim. Obrigado. Beleza. Obrigado, Catela, pela oportunidade.